Olá a todas, olá a todos. Bem-vindos a mais um encontro da disciplina de Comércio Internacional, oferecida pelo Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. Meu nome é Marcos Salles e o objetivo dessa gravação, dessa aula de hoje, que não é uma aula, é na verdade a apresentação do terceiro e último bloco da nossa unidade curricular, da disciplina de Comércio Internacional. E esse terceiro bloco vai se resumir a 2 encontros para analisar alguns tópicos que estão emergindo no comércio internacional contemporâneo, que a gente considera como novas disciplinas. Esse é o nome do bloco 3, as novas disciplinas do comércio internacional contemporâneo. As novas regras que estão surgindo, que surgem tanto em âmbitos multilateral, quanto em regionais, quanto em acordos bilaterais, mas a gente vê essas disciplinas surgindo em vários movimentos, afetando e condicionando todos os países, em particular o Brasil, a se moldar a essas novas regras do comércio internacional contemporâneo. E por que esse bloco tem essa nomenclatura? Por que nós chamamos de novas disciplinas? Porque nesse momento, como a gente já analisou ao longo do curso, no bloco 2, sobre o processo de construção dos acordos multilaterais da OMC, de 2003 para cá, a gente teve pouquíssima ou quase nenhuma movimentação diplomática e de negociação dos estados para construir novos acordos multilaterais. E isso é verdade, exceto pelo acordo de facilitação de comércio, que é uma das aulas que a gente vai analisar, o que se chama a facilitação de comércio e como essa temática de facilitação de comércio vai condicionar e modificar toda a lógica do comércio internacional a partir da sua criação. Embora ela já existisse já em acordos bilaterais, em acordos de integração regional, ela vai se consolidar como uma disciplina da agenda do comércio internacional quando surge o acordo de facilitação de comércio da OMC. Então, nós vamos dedicar uma aula desse bloco 3 para a temática de facilitação de comércio. O segundo tópico vem ganhando muita relevância no Brasil recentemente, a partir da discussão do acordo Mercosul-União Europeia e seu impacto no Brasil no que se refere a um capítulo específico chamado Comércio e Desenvolvimento Sustentável. E essa é uma segunda disciplina, e isso eu escolhi 2 disciplinas, facilitação de comércio e comércio e desenvolvimento sustentável, dentre um número enorme de novas disciplinas do comércio internacional contemporâneo, para a gente poder ilustrar e analisar com um pouco mais de detalhe nesse bloco. E por que esse segundo tema também é importante? Porque veio numa crescente também ao longo dos últimos 10, 15 anos, para a gente ir um pouco mais para os primórdios do debate, sobre a relação entre comércio e desenvolvimento sustentável, e como que essa lógica de desenvolvimento sustentável foi aos poucos sendo trazida para dentro dos acordos comerciais. Como estabelecer que a preocupação com um desenvolvimento sustentável e dentro desse conceito de desenvolvimento sustentável está um desenvolvimento ambientalmente com preocupações ambientais, com preocupações sociais, de direitos humanos, com preocupações de desflorestamento, de preservação de biodiversidade, todo um leque de preocupações globais que existem
vinculados a um desenvolvimento sadio e sustentável, como vinculá-los aos acordos de livre comércio. Isso foi uma engenharia que veio sendo desenvolvida ao longo dos últimos 10, 15 anos, como eu comentei, e começou a ganhar fôlego nos últimos anos, começou a surgir os primeiros acordos comerciais que contemplassem um capítulo específico sobre esse tema, e a gente tem um dos mais bem acabados e mais modernos e mais recentes acordos do mundo, justamente nessa temática de comércio e desenvolvimento sustentável, justamente um envolvendo o Brasil, que é o Acordo Mercosul-União Europeia. Então, eu trouxe para a gente discutir na aula de hoje, nessa aula sobre comércio e desenvolvimento sustentável, o capítulo específico do Acordo Comércio e Desenvolvimento Sustentável do Acordo Mercosul-União Europeia. Então, é basicamente isso, o bloco, para tentar apresentar a vocês dois temas muito recentes, temas muito relevantes para o comércio internacional contemporâneo, cada um à sua medida, vem causando enormes impactos na lógica do comércio internacional. Por um lado, a lógica da facilitação de comércio, que, como vocês vão ver na aula específica sobre facilitação de comércio, traz toda uma nova linguagem, traz toda uma nova preocupação para o que se chama para a liberalização do comércio internacional. Já não mais preocupada com a liberalização do comércio por meio de redução de tarifas, redução e eliminação de impostos, mas por meio da desburocratização do comércio, da digitalização, da informatização do comércio, começar a eliminar dos fluxos de comércio internacional papéis, carimbos, autoridades aduaneiras e administrativas e conseguir informatizar por meio de sistemas de tecnologia da informação os fluxos de comércio, o uso de chips nos containers, rastreamento de GPS, blockchains para autorização de assinatura digital, toda essa linguagem de informatização dos trâmites administrativos foi levado para o comércio internacional, assim, em questão de 5, 6 anos, de uma maneira brutal. E isso impactou muito a lógica do comércio internacional e passa, a partir de agora, a pautar a postura que um Estado tem perante o comércio internacional. Se ele é um Estado moderno, ágil, transparente, informatizado, ele é um Estado que vai estar, obviamente, seguindo os parâmetros dos acordos de facilitação de comércio e vai estar buscando entrar numa nova geração de compromissos e de regras e de procedimentos do comércio internacional. Muitos superadores dos sistemas de desembaraço aduaneiro por papel e por carimbo, que não é do século passado. A gente ainda tem aduanas no Brasil e na América do Sul utilizando papel e carimbo, não é uma coisa pré-histórica como parece ser. Então é um salto de modernização, de agilização que está acontecendo de maneira muito rápida para o comércio internacional. E isso precisa acontecer de maneira harmonizada no mundo, utilizar os mesmos parâmetros tecnológicos, utilizar as mesmas regras de segurança cibernética, e também, não só no mundo, mas também na região. Então, vocês vão ver que eu vou trazer para discussão na aula desse tópico, que a facilitação do comércio é um tema em escala multilateral, em escala global, mas é também um tema para o Brasil na escala regional, na escala Mercosul. Existe também um acordo Mercosul de facilitação de comércio, com outro conjunto de regras, outro conjunto de princípios, que complementa o acordo da OMC, o acordo multilateral, e juntos fazem com que a nossa região, a região do Mercosul e o Brasil em especial, tenha passado por esse processo de transformação, de digitalização do seu sistema aduaneiro, do seu sistema de comércio exterior. Então, esse é o resumo da aula que vai tratar de facilitação de comércio e desse novo conjunto de disciplinas do comércio.
A segunda aula desse bloco é sobre desenvolvimento sustentável. E nessa aula, vocês vão ver um parênteses aqui. As aulas que eu vou disponibilizar para vocês nesse bloco 3 foram gravadas ao longo do segundo semestre do ano passado, no âmbito do curso de extensão que eu ofereci na Unifesp sobre o Mercosul e a agenda contemporânea da integração regional. Então, vocês vão ver que a discussão está centrada em Mercosul, mas nem por isso ela deixa de ser relevante, e por isso ela é mais relevante, porque ela é mais concreta do que a aula que a gente está conduzindo aqui de maneira muito geral sobre comércio internacional. Quando a gente trabalha essa disciplina do ponto de vista do Mercosul, tanto o do comércio e desenvolvimento sustentável quanto de facilitação, vocês vão perceber que é uma aula muito mais rica de exemplos, e além de ser muito mais aprofundada. Cada uma das aulas tem quase 2 horas de vídeo, porque foi um curso de extensão bastante específico e direcionado. E já deixo o recado aqui para os alunos que tiverem, para as alunas que tiverem interesse. Essa disciplina vai ser oferecida de novo agora no primeiro semestre de 2021, como eletiva. Vou oferecer essa disciplina, quem quiser pode se preparar para se inscrever como eletiva nessa disciplina sobre o Mercosul. Mas então, voltando ao tópico de desenvolvimento sustentável, eu quero, vocês vão perceber que essa aula é basicamente uma aula sobre o acordo Mercosul-União Europeia. E eu quis colocar dentro desse contexto para vocês verem que esse capítulo, Comércio e Desenvolvimento Sustentável, surge dentro de um enorme conjunto de compromissos. O acordo Mercosul-União Europeia tem mais de 40 capítulos. E capítulo Comércio e Desenvolvimento Sustentável é apenas um deles. Só que é o que hoje dá mais ruído e que está gerando maior volume de desafios para o Brasil poder se legitimar nas relações econômicas internacionais como um ator legítimo do comércio internacional, capaz de jogar as regras do comércio internacional dentro das novas regras. E quais são essas novas regras? Produzir agricultura sem desmatamento, produzir agricultura e produzir pesca sem danar a biodiversidade, explorar biotecnologias agrícolas sem ofender os direitos das comunidades indígenas, das comunidades tradicionais, poder ser competitivo com produção industrial sem ferir direitos dos trabalhadores. Então, são exemplos dos mais variados que eu vou recitando aqui para exemplificar, mas que ajudam a entender o que significa entrar no comércio internacional, perdão, cumprindo esse conjunto de regras que compõem o capítulo de comércio e desenvolvimento sustentável. Um chimarrão para limpar a garganta. Pronto, bem melhor. Então, finalizando, o que eu não quero me estender demais aqui nessa abertura do bloco 3, porque vocês vão ouvir de maneira mais extensa a explicação dos 2 tópicos nas 2 aulas. Vou também comentar aqui que a lógica de acompanhamento desse turno, apesar de, como vão ser apenas 2 aulas, e vão ser aulas que vão estar fundadas basicamente nas gravações, vocês vão ver que são gravações que utilizam muito o recurso do PowerPoint. Então, enquanto vocês assistem a aula, vocês vão ter muita informação aparecendo no texto, porque são os PowerPoints que eu armei para o curso. Então, com base nessas aulas, eu quero que vocês fichem essas aulas, para já falar sobre a avaliação do bloco 3. Eu já vou disponibilizar, junto com esse vídeo, vou subir no Classroom, também já a avaliação, que vai ser vai ser o fichamento já com caráter de avaliação do bloco 3.
vocês vão ver que são apenas 2 conjuntos de perguntas, um conjunto de perguntas sobre a aula de facilitação e um segundo conjunto sobre a aula de comércio e desenvolvimento sustentável, bastante mais sintético, mas que ajuda ao longo da aula descobrir informações relevantes a respeito das duas aulas. As instruções para fazer essa avaliação do bloco 3 são as mesmas do bloco 2, é responder de maneira sucinta e objetiva a cada pergunta, não é necessário fazer citação nem referência, as entregas são individuais por meio do Classroom, deve constar na avaliação o nome completo, o número de matrícula, o período em que está matriculado, e o prazo para entrega vai ser 5 de março, tá? Também a última sexta-feira antes de concluir a entrega, antes de fechar o nosso bimestre. Tá bem? Os conjuntos de perguntas já estão previstos, são 5 perguntas objetivas no tópico 1 e 4 no tópico 2, que são perguntas muito objetivas, como datas, como objetivos, número de países e nada mais. Tá bem? Então é isso, o objetivo desse vídeo era fazer a apresentação do bloco 3, e o objetivo de fundo do bloco 3 é que vocês conheçam as novas realidades hoje de quem está operando no comércio internacional e as novas regras que estão em discussão, tanto discussão política, discussão acadêmica, discussão técnica, que vem para a discussão da facilitação de comércio e do comércio e desenvolvimento sustentável. É isso, a gente vai se ver por vídeo na semana que vem, então deixo aqui o meu abraço, uma boa semana a todas e a todos, e bons estudos e boa reta final desse curso de comércio internacional e do semestre letivo que está prestes a se encerrar. Um abraço e até mais.